Cruzeiro terá que pagar mais de 20 milhões em Marquinhos. Gabigol é eleito o melhor em campo contra o Fortaleza e os números do camisa 9 impressionam. Lucas Silva faz partida impecável e se emociona ao dar entrevista. Tudo isso você acompanha a partir de agora comigo, Henrique Nezer, junto com você. Mais de 20 milhões de reais. Esse é o valor que o Cruzeiro vai ter que pagar caso o Marquinhos jogue a próxima partida. Isso porque Cruzeiro e Arsenal fizeram um contrato ali onde o Marquinhos poderia atuar no Cruzeiro por 17 partidas até o final do mês de junho. Então, ou seja, no primeiro semestre o Marquinhos poderia jogar só 17 vezes. Se ele atuar mais uma, ou seja, 18 partidas no primeiro semestre, o Cruzeiro vai ter que desembolsar mais de 20 milhões, quase 22 milhões para o Arsenal em forma de acordo ali. Mas, conforme foi divulgado pela imprensa, se o Marquinhos não fizer o 18º jogo até o final do mês de junho, esse contrato zera. Ou seja, no próximo semestre, no segundo semestre, começa a contar tudo de novo. E aí, do segundo semestre até o final do ano, ele vai poder jogar 17 partidas. Mas se fizer a 18ª lá no final do ano, o Cruzeiro vai ter que pagar 20 milhões de reais. Só que aí o Léo Jardim está tentando, junto ao Arsenal, pedir uma prorrogação para que ele possa jogar mais partidas ainda, né? Nesse primeiro semestre, o Cruzeiro vai fazer um jogo contra o Palmeiras e um contra o Vitória, e aí pausa para esse campeonato mundial, né, da FIFA de clubes aí. Então, ou seja, para mais 2 jogos o Cruzeiro vai ter pela frente e não vai poder contar com o Marquinhos se o Arsenal não liberar. E aí aquela coisa, né? O velho e bom brasileiro daria um jeito nisso. Encostaria o Marquinhos aí nesses 2 últimos restantes, chegava no final de junho aí, que vai estar Mundial, né? Data FIFA, e aí só depois de julho que o Cruzeiro vai se reapresentar, e aí o contrato do Marquinhos tá zerado. Ele vai poder atuar mais 17 vezes pelo Cruzeiro. Mas o Léo Jardim, de qualquer forma, tá tentando um contrato junto com o Arsenal ali para liberar o jogador. Mas aí eu queria saber da sua opinião. Você acha que 22 milhões de reais, quase 22 milhões de reais no Marquinhos é muita grana ou você acha que vale? Ele entrou ontem contra o Fortaleza e você viu sim que entrou bem, jogou muito. E a dúvida do Léo Jardim é por quê? Porque toda vez que entra, né, ele vai entrar 15 minutos, 10 minutos, para ele ter no ritmo de jogo, e cada vez que ele entra 10 minutos conta uma partida. É contado uma partida, então acaba que o jogador com 15, 10 minutos jogando ali já vai ultrapassar essas 18 partidas aí que o Arsenal colocou e o Cruzeiro vai ter que pagar 20 e poucos milhões de reais. Então, na minha opinião, dava aquele miguezinho brasileiro, encostava ele ali e colocava ele para jogar, né, no segundo semestre. Uma vez que o jogador for embora pro Arsenal de novo, vai ficar emprestado e aquela coisa. Mas aí eu queria saber de você, você acha que vale os 20 e poucos milhões ou não? Escreve aí nos comentários. Gabigol ontem foi eleito o melhor jogador da partida contra o Fortaleza. Ganhou o prêmio lá de melhor jogador e você quase não vê imprensa nenhuma falando nisso, né? Se é qualquer outro jogador, tava destacado que era o melhor em campo. Mas como foi o Gabigol, você vê que ninguém dá moral. Por quê? Porque a ideia é tumultuar. Tentaram colocar o Gabigol aí como ele ex-jogador em atividade, final de carreira, mas não, o cara entrou, se dedicou, tem treinado, jogado bola. Toda vez que ele entra e entra bem. Não é à toa que hoje ele tem mais assistência que o Matheus Pereira, que foi eleito pelo SoftScore. Matheus Pereira, nos últimos 4 jogos do Cruzeiro, foi eleito, ele teve a melhor nota do SoftScore. Então, ou seja, melhor jogador do Cruzeiro, conforme o SoftScore, foi o Matheus Pereira nesses últimos 4 jogos. O Gabigol consegue ainda ter mais assistência do que o Matheus Pereira. O Gabigol consegue ter mais gol do que o Caio Jorge, que é o artilheiro do time ali. Então você vê ele na reserva, tem um desempenho em números melhor aí do que o próprio Caio Jorge, melhor do que o Matheus Pereira. E a dúvida agora, né, é um problema gostoso pro Léo Jardim aí. Uma vez que você tem o Matheus Pereira, você tem o Caio Jorge, onde você vai encaixar aí o Gabigol? É uma dúvida boa. Por quê? Porque na cabeça do Léo Jardim não existe titular. Existe quem tiver melhor e entra jogando. Então, se o Gabigol tiver melhor do que o próprio Matheus Pereira, vai entrar o Gabigol. Se ele tiver melhor do que o Caio Jorge, vai entrar o Caio Jorge. Vai entrar o Gabigol. Então, assim, na cabeça do Léo Jardim não existe titular e quem ganha com isso é só o Cruzeiro, porque todos os jogadores que o Léo Jardim tem colocado ali têm entendido a filosofia de trabalho dele. Você vê o Cruzeiro entrando em campo e sendo ofensivo, você vê o Cruzeiro produzindo do primeiro minuto até o final. Ontem no jogo contra o Fortaleza, por exemplo, o Cruzeiro fez um amasso e você viu esse mesmo time fazendo isso aqui dentro do Mineirão, tanto fora contra o Sport, que fez 4 a 0. É a mesma intensidade, a mesma
proposta do jogador que começa jogando e do jogador que entra depois. Você pode pegar por comparação o Eduardo. Entrou, fez 2 gols, Bolassi entra, faz aquele, né, carnaval, faz gol também. Então, assim, a intensidade dos jogadores do Cruzeiro sobre o comando do Léo Jardim é a mesma. Então, se o jogador vai começar jogando ou se vai começar no banco, para o Léo Jardim não importa. E eu acho que os jogadores também entenderam isso já. Então não tem essa de vai ser titular ou não vai ser titular. O que importa é que os números do Gabigol são excelentes. Mais assistência, mais gols. Mas aí você pega o Caio Jorge, que tem uma baita de uma explosão, tá na melhor fase dele. O Casagrande até chegou a falar aí que ele poderia, né, ser convocado para a seleção brasileira, poderia convocar o Caio Jorge pelo momento, pela fase que ele vem jogando. Você pega o Matheus Pereira, que tá ajudando muito sem a bola. Com a bola também, assim, tem jogado bem, mas é aquela coisa, eu particularmente prefiro o Gabigol. Eu acho que ele não enrola muito, toca a bola, o negócio dele é pegou, tocou, não inventa muita coisa, o jogo fica mais livre, mais solto com ele. Se você parar para reassistir o jogo de ontem, você vai ver que ele dá assistência com a direita, dá assistência com a esquerda, ele procura passe, ele não quer fazer muita firula. Então, na minha opinião, hoje eu entraria, né, com o Gabigol aí no lugar do Matheus Pereira, mas é gosto e é aquela coisa, o Léo Jardim tá no treinamento dia a dia com eles ali, sabe quem tem que entrar e quem não tem que entrar. O Gabigol mesmo ficou fora do jogo contra o Flamengo, entrou só no finalzinho ali, porque deu tudo de si no jogo da Sul-Americana e acabou sentindo a coxa. Então deve ser por isso que tem poupado ele também. O Léo Jardim tem o grupo ali na mão. Então tudo que ele faz a gente sabe que é plausível aí. Baixa desnecessária, ruim para esse jogo contra o Palmeiras, foi o Vidalba que tomou um amarelo no jogo de ontem, vai ficar fora do jogo contra o Palmeiras, mas aí a gente pensa o quê? A gente tem o Jonathan Jesus que vinha de uma crescente muito boa, perdeu a posição para o Vidalba e hoje retoma a posição aí, porque o Vidalba tá amarelado, mas eu confio no Jonathan Jesus, fez um bom jogo contra o Vila Nova, marcou o primeiro gol dele ali, então você vê que ele deve estar empolgado, autoestima lá em cima, tem a chance de novo de mostrar um bom futebol para colocar uma pulga aí na orelha do Léo Jardim. Pulga mesmo ele vai ficar se o Cruzeiro concretizar essa negociação aí com o Valentim Gomes, né? Porque aí você vai pegar aí, você tem Fabrício Bruno, Vidalba, Valentim Gomes, João Marcelo e Jonathan Jesus, são 5 zagueiros assim excelentes. O Cruzeiro vai precisar dessa galera, porque o segundo semestre tá aí. O Cruzeiro hoje que tá o quê? 2 pontos do Palmeiras, 1 ponto do Flamengo, você vê que é muito jogo que tem pela frente, então o jogador vai tomar cartão amarelo mesmo, vai cumprir suspensão, então é interessante que no banco de reserva esteja alguém à altura para entrar e dar conta do recado. Então é por isso, quando falo os números do Gabigol são melhores do que o do Caio Jorge, melhores do que o Matheus Pereira, eu entendo que é um bom pro elenco. Porque ontem, por exemplo, o Matheus Pereira não pôde jogar e entrou o Gabigol e arrebentou, fez tudo que podia e mais um pouco. Foi eleito o melhor em campo. Então o Matheus Pereira volta, se for titular, vai fazer possível para jogar tudo também, porque sabe que tem um aí na cola dele aí, na B. Então o Cruzeiro hoje tem um elenco interessante, vai vir ainda as contratações, né, agora na janela de junho. Então o Jardim já deixou claro que quer mexer em algumas peças, então eu fico pensando nesse time do Cruzeiro, depois que voltar dessa parada da FIFA. O Cruzeiro hoje, 9 jogos sem perder, chega com um reforço depois dessa parada da FIFA. O Léo Jardim vai ter um mês para poder treinar todo mundo que vai chegar junto com o elenco que está aqui. Então o Cruzeiro, na minha opinião, é candidato fortíssimo para esse título brasileiro. E agora sobre o Lucas Silva. Lucas Silva ontem contra o Fortaleza só mostrou mais uma vez que esse meio campo do Cruzeiro é nada sem ele. E foi assim ano passado também. Ano passado, não sei se você lembra, o Lucas Silva começou, depois sacaram o Lucas Silva, o Cruzeiro começou a ir de mal a pior ali, todo mundo reclamando do Lucas Silva, que não acertava um passe, errava, tirou ele, o meio de campo do Cruzeiro morreu. No final do ano, o Lucas Silva volta para o meio campo do Cruzeiro. E resumindo o quê? A crescente que o Cruzeiro deu. E ontem o Lucas Silva jogou demais. E ele é um jogador que, por mais que ele ficou no banco todos esses anos, foi contestado pela torcida, você nunca viu o Lucas Silva pegar o microfone ali, ó, para falar mal do Cruzeiro, para falar mal de treinador, para falar mal de qualquer um. O Lucas Silva trabalha calado, quieto, esperando a oportunidade dele. E não é à toa que na entrevista que ele deu ontem até se emocionou, né? Foi falar da história dele no Cruzeiro, não conseguiu falar, começou a chorar, e ele falou que Deus ajuda aqueles que trabalham, que têm um coração bom. E isso mostra o fato dele nunca ter reclamado, o fato de você nunca ver o Lucas Silva no meio de polêmica, mostra que ele sempre honrou a camisa do Cruzeiro. E às vezes a gente fica dando moral aí para jogador que chega e sai do Cruzeiro, é ídolo, 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 mas os verdadeiros ídolos aí, ó, Lucas Silva, que demonstrou um amor pelo Cruzeiro, simplesmente pelo respeito.
de acatar a opinião, né, do treinador e falar, dá licença, não vai jogar agora. E ele buscar o treinamento todo dia, cada dia, buscando treinamento para chegar agora, no jogo de ontem, por exemplo, toda a imprensa tá falando do futebol espetacular que o Lucas Silva mostrou. Mostrou não, né? Vem mostrando aí ao longo desse 2025. E se você chegou até aqui, segue o canal para você receber mais notícias da Raposa.